vamos falar de um conto aqui que é sensacional. É um conto que você termina de ler e você já quer sair falando, teorizando, debatendo com muita gente, que se trata do conto Pai contra Mãe. Eu tenho ele nessa edição aqui dos melhores contos brasileiros do século, né, que foram selecionados pelo Ítalo Morricone. É logo o primeiro conto que abre aqui esse livro. E basicamente a história do conto vai retratar o Brasil na época da escravidão, né, em que a gente conhece o personagem principal, o Cândido Neves. É dito que o Cândido Neves ele não tem ali um emprego muito estável, né? E em determinado momento da vida dele ele conhece a Clara, da qual ele se apaixona por ela, casa-se com ela, ela mora com a tia, se não me engano, e desse casamento eles têm um filho. O que acontece? Após esse casamento, depois que eles têm esse filho, a situação financeira dos dois fica cada vez mais complicada, fica complexa, eles não têm como se manter. Inclusive, uma das sugestões da tia, da Clara, é levar esse menino para a Roda dos Enjeitados, que é se fosse uma casa de caridade, para aquelas crianças que são indesejadas, né, ficarem lá. Só que assim, eles são contra isso. Eles tentam a todo momento buscar alguma solução, principalmente o Cândido, buscar alguma solução para lidar com esse fato, né? Não levar o filho dele para casa dos enjeitados. E o que acontece? A solução que o Cândido Neves encontra se dá justamente numa das coisas que dava muito dinheiro, muito dinheiro não, mas era uma coisa mais rentável naquela época, que é o que? Caçar escravos fugidos, né? É dito logo no comecinho do conto, nos primeiros parágrafos, o Machado de Assis, ele dá toda uma panorâmica da situação, né, do como o regime escravagista ele puxa muita coisa para dentro de si e acaba ali se embrenhando no meio da sociedade, em como esses escravos fugidos, quando caçados, né, eles rendem muito dinheiro, porque os seus donos oferecem uma boa quantia para capturá-los. Inclusive, ele vai falar também, vai soltar algumas indiretas, né? Umas críticas a respeito dessa não digo profissão, mas desse ato, né? Ele fala o seguinte, ó: ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade. Depois continua. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. Você já vê aí que ele já coloca que as pessoas que sugerem a submeter-se, na verdade, a fazer isso daí são pessoas que não têm mínimo de estudos, a senão uma condição complexa, como o caso do Cândido Neves, né? Em que ele se encontra desesperado, porque ele estaria prestes a ser despejado da própria casa com mulher, filho e a enteada lá, na verdade, a tia da Clara, sem eira nem beira. O que acontece? Ele se viu nessa necessidade extrema de conquistar um mínimo de dinheiro para ter ali, não ser despejado, para ter economia, para ter que colocar o pão dentro da sua própria casa. Enfim, o Cândido Neves ele se vê numa situação que não tem mais solução. Né? Ele olha as notas ali dos escravos fugidos, consegue capturar uns ou outros, mas em determinado momento ele não consegue mais se manter. Então, o que ele decide? Levar o filho para a roda dos enjeitados. Enfim, no caminho que ele está indo, ele reconhece uma escrava de uma nota que ele guardou, né? Ele reconhece ela. E nesse sentido, ele entrega o filho dele para um farmacêutico, ele estava ali perto, e corre atrás dessa escrava. Consegue capturá-la, leva ela para seu dono, né? E o que acontece? Depois que ele entrega a escrava para o seu dono, gente, eu vou contar spoiler o final do conto, tá? Quem quiser ler o conto, tá em domínio público, lê na internet, depois volta aqui para assistir. Caso contrário, se não tiver, não se importar, né? Fique à vontade. Só que acontece, a escrava, depois que é capturada pelo seu dono, ela suplica, ela tenta falar que ela está grávida, né? Ela tenta ali de qualquer maneira tentar tocar o sentimento do Cândido Neves, falar que não me entrega, eu estou grávida, não sei isso, que aquilo. Só que ele não dá a mínima, ele entrega a escrava para o seu dono e assim,
devido à condição que ela está ali sendo entregue, né, ela acaba abortando o próprio filho, né. O Cândido Neves recebe a quantia que ele tem direito por entregar a escrava chamada Arminda, vai para a farmácia onde deixou o filho dele, pega ele e volta para casa, né. E assim, ele chega em casa, ele quando ele chega em casa, mostra o dinheiro, ele está mais aliviado e assim, ele não se mostra nenhum pingo de arrependimento do que ele fez. O título é Pai contra Mãe. O pai, no caso, Cândido Neves, né, desesperado, se vê ali numa situação complexa que ele precisa arranjar dinheiro de qualquer modo para não ser despejado, para ter o que comer. E a mãe, é a escravizada Arminda, né, que ela não teve o mesmo direito de pelo menos ter o próprio filho, de ver o filho nascer, porque ela foi como escrava, né? Ela é apenas um objeto na mão dos seus donos. Pouco lhe importa o que, que ela tem, que ela esteja grávida, que ela tem filho, enfim. O importante é que ela fosse entregue. É que era o sistema, né, daquela época. Então, a única nota, eu não digo nem nota de pesar, mas era uma nota de relativismo que o Cândido Neves teve. Depois dessa captura, dessa recompensa que ele teve, é que ele comenta que nem todas as crianças vingam, né? E essa frase é muito reveladora, porque se você for parar para pensar, vamos trazer para os dias de hoje, né? Pessoas que estão em extrema pobreza, estão necessitando de ajuda, tanto ajuda humanitária quanto ajuda do Estado, devido à pandemia do coronavírus, por exemplo, as pessoas que têm mínimas condições acabam não vingando tanto quanto aquelas que ainda conseguem se manter com o mínimo necessário no meio de uma pandemia. Trazendo para a nossa realidade atual, a gente pode traçar paralelos aqui, por quê? Porque aqui se trata de um regime extremamente capitalista, né? A escravidão era uma instituição capitalista, de certo modo, né? Então a gente traz isso para os dias de hoje, trazendo ali com as devidas ressalvas, a gente encontra muito disso em Pai contra Mãe, né? Um direito de um corpo, onde uma mãe negra escravizada não tem o direito de ter o seu próprio filho, né? A gente pode traçar paralelos também com as crianças, por exemplo, o João Pedro, que morreu em uma ação truculenta na mão de policiais na favela do Rio, o Miguel, que perdeu a vida também caindo do prédio, ou seja, são crianças negras que não têm a mesma oportunidade de ter o digno, o mínimo de dignidade para se viver. No caso aqui, a Arminda não teve nem a mínima dignidade de ver o próprio filho nascendo. Por causa do quê? Por causa desse sistema opressor que não perdoa ninguém, né? E acaba revelando na última frase do texto: nem todas as crianças vingam.